Os dias estão muito bons pro Lula e pros advogados dele. Eles nunca tiveram tantas vitórias na justiça assim. Não só na justiça, mas vitórias morais também. Assim, uma atrás da outra. Aconteceu só nos últimos dias que um processo contra o Lula no TRF1 foi arquivado, o Lula foi considerado inocente nesse processo. Era um processo sobre palestras que a Odebrecht contratou do Lula. Outra foi que a Globo foi obrigada a falar sobre isso no Jornal Nacional. Eles foram obrigados a falar que, nós temos aqui a delação, mas o Lula foi inocentado. Não falaram bem com essas palavras, falaram daquele jeito assim, bem mal feito, mas falaram. Outra que em plena Globo News falaram ontem, que o Lula, ele foi muito injustiçado pelos procuradores da Lava Jato e citaram até a Vaza Jato na Globo News, ficou aquele climão na Globo News. Aí o STJ, não foi nem o STF, o STJ mandou a Lava Jato falar para o Lula se eles fizeram colaboração com os Estados Unidos nos processos que envolvem o Lula. O Lula estava tentando isso fazia muito, mas muito tempo, e só agora deram a vitória para ele, uma derrota muito grande para a Lava Jato, porque eles fazem acordos com os norte-americanos. Outra vitória, que veio agora há pouco, não faz nem 2 horas, é que o STF mandou o Lula ter direito a ver todos os detalhes do acordo de leniência da Odebrecht. Eu vou falar o que é acordo de leniência. Leniência é quando uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, é como se essa empresa estivesse fazendo uma delação premiada. Pessoas também podem fazer acordos de leniência, mas geralmente as pessoas vão para delação premiada por vários motivos. Então é isso, e o Lula agora, ele finalmente, depois de tantos anos, ele tem acesso a isso. Então o Lula vai poder saber do que ele está sendo acusado, porque até então, olha só que coisa na justiça. O Lula era acusado, ele nem sabia do que. Imagina você ser acusado de uma coisa, você ter que provar que é inocente, porque na Lava Jato sempre o ônus da prova não era da acusação, era o Lula que tinha que provar que era inocente, ele era culpado até que provasse o contrário, e mesmo provando, ignoravam tudo e condenavam ele sem provas de culpa. E imagina ele não saber do que era acusado. Agora não, ele vai ter acesso a esse acordo do Odebrecht, vai saber do que a Odebrecht o acusa, se é que o acusa de alguma coisa. E eu vou mostrar um vídeo aqui da nossa ação, esse em Florianópolis. Olha só o nosso painel de LED contra o Bolsonaro. Aqui, meus amigos, o painel de LED do Plantão Brasil, perguntando sobre o cheque do Queiroz para Michele e denunciando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Apoiem o Plantão Brasil. Se inscreve, quem quiser colaborar com os outdoors, embaixo tem o botão Seja Membro, tem sempre ali conta bancária, PicPay, apoie-se, como você pode apoiar para a gente colocar mais outdoors em todo o Brasil. Agora vamos falar sobre as vitórias do Lula. Olha só, o Lula, ele foi inocentado num processo que era das palestras da Odebrecht. O que é a Lava Jato? O que eles alegaram? Eles alegaram que as palestras que o Lula fez para a Odebrecht, que foram várias no mundo inteiro, era uma forma de propina, a Odebrecht pagando o Lula por favores que o Lula fazia. Só que o Lula não era mais presidente, então não tinha como o Lula fazer favor para o Odebrecht porque ele não era mais presidente. É que o próprio Marcelo Odebrecht inocentou o Lula. E o Marcelo Odebrecht não tinha por que inocentar o Lula, porque não ia mudar nada para ele. Se eu falar que o Lula é culpado, então eu também sou culpado, eu vou pra cadeia. Não. O Odebrecht, ele fez delação premiada. O Odebrecht podia simplesmente incluir o Lula e falar, essas palestras eram isso, aquilo, foi negociata, em troca eu ganhei isso, aquilo. Não, ele falou, olha, quando a gente ia num país, principalmente país africano, esses países mais pobres, a gente ia lá para apresentar a nossa empresa para eles. E quando a gente contratava um palestrante como o Lula, que era respeitado no mundo inteiro, aquilo abria as portas pra gente. E aí, o Lula, chegando em qualquer país, todo mundo conhecia o Lula, todo mundo da área política sabia quem era o Lula palestrava e falava, essa empresa que trouxe o Lula deve ser muito boa, vamos contratar essa empresa. Aí a Odebrecht conseguia contratos bilionários em vários locais do mundo. E muitas empresas fazem isso, é só ver que o maior palestrante do mundo, o mais bem pago do mundo, por muito tempo foi o Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos. Aí vai falar que ele recebia propina? Não, porque quem trouxesse um presidente dos Estados Unidos que saiu com, 75, 70% de aprovação, para uma palestra é caríssimo e o cara, ele abre as portas para uma empresa. Então é isso que acontece com políticos que são respeitados no mundo inteiro. Eles fazem palestras porque só a presença deles ali, patrocinados por uma empresa, abrem as portas. Aí muita gente pode estar falando, Thiago, isso é errado, o político não devia ficar fazendo propaganda para ninguém. Peraí, não é propaganda. O Lula dava palestras em que ele falava como erradicar a fome. A palestra era patrocinada pela Odebrecht, mas o Lula falava como erradicar a fome. Tem vários vídeos no canal do Lula e no canal do Instituto Lula, onde ele mostra as palestras. E o Odebrecht falava, esse era
esse era o caminho pra gente abrir as portas. Então não era propina, não tinha nada ilegal. Uma pessoa comum pode dar palestras. Fim. Aí o juiz olhou e falou: a acusação da Lava Jato é completamente descabida. Essa acusação não tem prova, não é baseada em absolutamente nada. E os investigadores da Lava Jato achavam que nas outras comarcas são nos outros lugares onde tinham outros juízes que não eram a comarca de Curitiba, ou seja, não era do Sérgio Moro, que era muito fácil, pô, vamos falar qualquer coisa do Lula, não precisa da prova e vai passar. Não tem conluio entre juiz e procurador nas outras. E até a defesa do Lula publicou uma nota bem legal no site do Lula e no Twitter deles, no Facebook deles, em que fala todos os processos contra o Lula que não correram em Curitiba, o Lula foi inocentado sumariamente. Só em Curitiba é que se falava: olha só, o Lula foi visitar um apartamento, ele já tinha pago, ele tinha pago um apartamento no condomínio tal, mas ele foi visitar um triplex, a OAS fez uma reforma nesse triplex, o Lula nunca teve a chave, o Lula nunca dormiu lá, o Lula nunca alugou para outra pessoa, ele nunca usufruiu do apartamento, mas ele deve ser o dono do apartamento porque essa empresa fez uma reforma. Pô, mas isso é propina? É propina sim, mas propina tem que ser em troca de alguma coisa. Em troca de quê? Não interessa, fatos indeterminados, foi a sentença do Moro. Então o Lula tá com várias notícias boas nos últimos dias, nos últimos meses, mas essa semana, ó, tá que tá. Se fosse jogo de futebol, o Lula já tinha pedido música no Fantástico umas 2, 3 vezes. Eu não sei se o Fantástico ia tocar a música do Lula, porque o Fantástico, a Globo tenta censurar o PT ao máximo. A Globo, lembre-se de uma coisa, a Globo tá contra o Bolsonaro, mas a Globo, maior inimigo da Rede Globo, eu até hoje não sei porquê, é o PT. O maior inimigo da Globo é o PT. Então, quando a gente tá contra o Bolsonaro, e muita gente até às vezes exalta que a Globo foi pra cima e tal, tem que entender uma coisa. Uma coisa é o aliado da guerra, estamos numa guerra contra o fascismo. Outra coisa é amigo. A Globo jamais será amiga do povo brasileiro. A Globo representa interesses do mercado financeiro. Por acaso o mercado financeiro está contra o Bolsonaro e a Globo e esses interesses estão contra o Bolsonaro, então a Globo ataca esse desgoverno, mas só por acaso. Mas se o Bolsonaro fosse um pouquinho mais alinhado ao que a Globo quer, a Globo estaria fazendo o mesmo que fez contra o Temer, dizendo que a economia está uma maravilha, dizendo que está tudo ótimo. Aliás, o mesmo que a Globo fez com o próprio Bolsonaro até dezembro. Teve um dia que teve fake news no Jornal Nacional dizendo que o Natal de 2019 foi o melhor dos últimos 5 anos, que as vendas aumentaram 9%, uma loucura. E aí isso foi desmentido por várias associações de lojistas e a pesquisa que se baseou nisso era uma pesquisa fake. A Globo pode falar em pleno Jornal Nacional uma mentira, não acontece nada. Então a Globo está sempre contra o povo brasileiro, por acaso agora é aliada, mas o PT, que representou o povo brasileiro, sofreu um golpe. O golpe, eu sempre falo, não foi contra o PT, foi contra o povo, e esse golpe foi capitaneado pela Globo, e parte do golpe é não deixar com que o PT volte ao poder nunca mais. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!